Pessoal, antes de dar início à grave do instrumento, ficou para trás uma questão importante sobre o recurso de apelação. Aquilo que a gente chama de imediato julgamento do mérito pelo tribunal. De um primeiro momento, é claro que o tribunal recebe a matéria devolvida e pretende-se assegurar um mérito recursal. Todavia, em algumas circunstâncias, quando se anula a sentença recorrida, é comum que remeta os autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, até mesmo quando julgar-se que a instrução não foi devidamente realizada. Quando o juiz indefere provas, por exemplo, e lá no tribunal anula pelo indeferir, e ele julga improcedente por falta de prova, anula-se aquela decisão no tribunal e manda instruir o processo novamente. Todavia, existe aquilo que nós chamamos de possibilidade de julgamento imediato no mérito recursal, mesmo quando, em hipótese de anulação ou nulidade de sentença de primeiro grau, quando chamado teoria da causa madura, quando o tribunal perceber que o processo já está suficientemente provado e houve uma sentença precipitada, pela teoria da causa madura, ele pode anular a sentença e ainda assim, ao invés de remetê-la ao juiz de primeira instância, ele julga imediatamente o mérito recursal, porque a causa está madura, a causa está pronta para julgamento e no bojo do processo já existem os elementos de convicção para que os desembargadores, para que a Câmara possa, naquele caso, julgar imediatamente o mérito, mesmo em se tratando de possibilidade de anulação de sentença. Anulação de sentença e reforma de sentença quando for proferida nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil. Teoria da causa madura relaciona-se com a possibilidade de conhecimento das provas constantes nos autos para a formação da convicção do juiz, quando elas já estiverem constantes nos autos, de modo a não necessitar remessa para continuidade da instrução e, eventualmente, nova decisão de primeiro grau. Perfeito? Pronto. Agravo. Agravo de instrumento. Caberá agravo das decisões interlocutórias. O objeto do agravo é, sem sombra de dúvida, decisão interlocutória. Mas quais das decisões interlocutórias, uma vez que existe uma infinidade de decisões interlocutórias? Até mesmo porque, enquanto definiu-se sentença como a decisão que extingue o processo com ou sem mérito, decisão interlocutória, falamos, considera-se decisão interlocutória quando decide, mas não extingue o processo. Então existem uma infinidade de decisões interlocutórias que não extinguem o processo, obviamente, que não é típico da decisão interlocutória, mas o agravo de instrumento, o objeto dele é decisão interlocutória, previstas no artigo 1015. O artigo 1015 ele tem 13 incisos. O inciso 12 está vetado. Mas gostaria que vocês se atentassem para o parágrafo 1º do artigo 1015. Parágrafo 1º do artigo 1015 fala: também caberá agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença, em processo de execução, em cumprimento de sentença e em processo de inventário. Lembra disso? Se ocorrer, por exemplo, em um processo de inventário, uma decisão interlocutória, em um processo de execução, uma decisão interlocutória, lembra, qualquer decisão interlocutória que não seja sentença, ou seja, que não extinga o processo. Nos processos de inventário, no processo de execução, por exemplo, suspensão da execução, processo de cumprimento de sentença, processo de liquidação de sentença, qualquer decisão interlocutória nestes casos, além daqueles já previstos nos incisos do artigo 1015, caberá agravo de instrumento. Tá beleza? Então vamos lá, só uma leitura básica, atentem-se para os casos em que cabe agravo de instrumento. No artigo 1015, tutelas provisórias. Mérito do processo. Quando a gente fala mérito do processo, não é extinção do processo. É mérito, é o bem da vida, é aquilo que se pretende no processo. É o objeto da causa. Rejeição ou alegação de convenção de arbitragem. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido de gratuidade judiciária ou acolhimento do pedido ou a sua revogação. Exclusão de litisconsorte. Exclusão de litisconsorte. Vamos supor que Hélio e
determinada pessoa estejam litigando em um processo e o juiz exclui um de nós, uma das partes do processo, significa que está excluindo um dos litisconsortes. A exclusão dos litisconsortes também demanda agravo de instrumento. Exibição de coisa ou documento, rejeição do pedido de limitação do litisconsorte, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação, revogação de efeitos suspensivos, embargo de execução. Depois nós temos redistribuição do ônus da prova e outros casos expressamente previstos em lei. Então nós temos 12 circunstâncias nos incisos, mais aquelas que falam processo de inventário, processo de execução, cumprimento de sentença e liquidação de sentença, também caberá agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele é endereçado, o destino do agravo de instrumento é diretamente ao tribunal, podendo ser interposto na comarca, ou subseção, ou seção judiciária, na próprio tribunal, pelos correios, por fax e por outro meio cabível. Então, endereçamento de agravo de instrumento é diferente de interposição de agravo de instrumento. Endereça-se o agravo de instrumento diretamente ao tribunal. Interpõe-se o agravo de instrumento, a postagem do agravo de instrumento. Pode ser pelo correio, pode ser por fax, pode ser por outro meio expressamente autorizado em lei, pode ser diretamente no tribunal, por questões das mais óbvias, e pode ser também na comarca, seção ou subseção judiciária. Mas o endereçamento na petição está lá diretamente ao tribunal. Perfeito? Existe no agravo de instrumento peças obrigatórias e peças facultativas. Conversamos agora sobre as peças que instruem o agravo de instrumento. Obviamente que a petição do agravo de instrumento deve ter o nome das partes, a exposição dos fatos, do direito, as razões do inconformismo, o pedido de reforma ou modificação da decisão, nome completo e endereço dos advogados. Isso são os requisitos intrínsecos da petição de agravo de instrumento. Quanto às peças obrigatórias no agravo de instrumento, prevista ali pelo 1017, está falando assim, a petição de agravo de instrumento será instruída com... Aí vem, 1. Obrigatoriamente. São as peças obrigatórias. Não nessa ordem, né? Obviamente, nós não vamos lembrar especificamente as questões do Código. Primeiro, cópia da petição inicial. Cópia da contestação. Cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Cópia da própria decisão agravada. Para fins de tempestividade recursal. Certidão da publicação, intimação ou outro meio que possa comprovar idoneamente a tempestividade recursal. Procuração dos advogados do agravante e do agravado. Acompanhará a petição de agravo cópia do pagamento das custas do preparo recursal e porte de retorno, salvo quando eu pedi gratuidade judiciária ou eu pedi a extensão porque ela já me tenha sido deferida no processo primeiro. Perfeito? Então essas são as peças obrigatórias no agravo de instrumento. Presta atenção, existem peças obrigatórias inexistentes. Quando a peça obrigatória não existir, embora fosse obrigatória, o advogado tem que declarar sob sua responsabilidade que ela inexiste. A título de exemplo, tutela provisória antes da contestação, antes da citação e antes da contestação, obviamente não haverá contestação. Ocasião em que basta o advogado, basta o agravante falar, deixo de juntar a contestação porque não existe. Pronto, sob responsabilidade pessoal. Tá bom? As únicas peças que efetivamente vão sempre existir é a petição inicial e a decisão agravada. As outras, por circunstâncias diversas, podem não existir. Então, quando embora obrigatória, for inexistente, aplica-se o inciso 2º do artigo 1017. O advogado declara a inexistência sob sua responsabilidade pessoal. Agora, e peça obrigatória esquecida? Como que fica em relação à peça obrigatória esquecida? Vamos supor que porventura esquece, ou ela está ilegível por ocasião da interposição, do fax, ou seja lá, qualquer diabo aquático nessa circunstância. Aí o que faz?
em vista do princípio da cooperação, não se declara inadmissível o agravo, mas, por outro lado, concede-se prazo de 5 dias para o agravante trazer aquela peça aos autos, sob pena de, assim não fazendo depois de interpelado, ser julgado inadmissível o seu agravo de instrumento. Beleza? Agora, o agravo de instrumento será instruído também facultativamente com outras peças que a parte reputar necessária para que se forme a convicção. É interessante juntar essas peças porque o agravo de instrumento ele sobe diretamente para o tribunal e não dá aos desembargadores conhecer do processo que está aqui no primeiro piso. Logo, fica outra questão. Agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Pode ocorrer efeito suspensivo dado pelo relator, mas, em regra, o agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo. Perfeito? Então, nós já sabemos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, já sabemos as peças obrigatórias, as peças facultativas, obrigatórias inexistentes, obrigatórias existentes e esquecidas. Vamos agora, em relação ao agravo de instrumento, o procedimento do agravo de instrumento. Já falamos que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias. E o agravo de instrumento possibilita a retratação pelo juiz de primeiro grau. Ô Hélio, mas se ele possibilita a retratação ao juiz de primeiro grau e o juiz de primeiro grau nem conhece, nem sabe que existe um agravo de instrumento, como que acontece? Ora, se eu quiser juízo de retratação, eu tenho que comunicar ao juiz de primeiro grau a interposição de agravo no prazo de 3 dias. Eu comunico como? Comprovando a interposição, mandando a cópia do agravo, mandando a cópia das peças processuais do agravo, que instruíram o agravo, para que ele possa realizar juízo de retratação. Havendo juízo de retratação no agravo do instrumento, em sua totalidade, obviamente, com o agravo que está no tribunal, ele perde o seu objeto, ele fica prejudicado em julgamento. Beleza? Vamos entender. Juiz de primeiro grau retratou em sua totalidade, comunica ao tribunal e fica prejudicado o julgamento de agravo por razões óbvias de perda de objeto. Perfeito? Agora, procedimento do agravo de instrumento. 1. Interpõe agravo. Prazo de 3 dias. Comunica ao juízo de primeiro grau sobre a interposição do agravo para fins de retratação. Se os autos não forem eletrônicos, essa comunicação é obrigatória. E ainda, porque os sistemas, pelo menos no estado de Minas Gerais, eles não estão unificados, até que haja a unificação dos sistemas, em todas as circunstâncias, é obrigatório a comunicação de interposição do agravo, sob pena de sua inadmissibilidade, caso assim seja requerida pela parte agravada. Depois disso, no tribunal, distribuído o relator ao relator, o relator pode 1. Não conhecer do agravo manifestamente inadmissível. Exemplo, não admite-se agravo em relação a indeferimento de prova, já que não cabe agravo, cabe preliminar de apelação, não é admissível agravo de instrumento nessa circunstância. Então, primeiro, o relator pode julgar inadmissível o recurso, na forma do 932.3, ou então o relator pode negar provimento ao agravo, quando a decisão recorrida, a decisão interlocutória recorrida, estiver de acordo com precedente vinculante do 932.4 do nosso Código de Processo Civil. Perfeito? Conforme nós já conversamos há minutos atrás. Depois disso, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo, quando ficar evidenciado a possibilidade recursal e a risco de lesão de grave, difícil ou impossível reparação. Depois disso, ele pode ainda antecipar os efeitos da tutela recursal e profere voto e pede dia para julgamento. Assim é o procedimento de agravo de instrumento. Perfeito? Pessoal, em resumo, é isso. Até mais. Muito obrigado e boa sorte.